Hoje eu vou falar de séries de TV. Hoje em dia elas estão nos streamings, né, que é muito melhor. Com essa vida corrida que a gente tem, a hora que tem um tempinho a gente clica lá e assiste mais um episódio. Tenho certeza que você gosta. Eu não sei se você já percebeu que essas séries ela tem uma fórmula, digamos assim, uma receita. Eu não sei se sua mãe era de ficar copiando receita de programa de culinária. A minha sempre copiava, mas nunca fazia nada. Mas se a gente fizer essa comparação, ela está copiando ali a receita. São tantos ovos, tantas colheres de farinha. Não é a mesma farinha, pode ser uma farinha da mesma qualidade, mas é outra farinha. A que está lá no estúdio é uma, a que ela vai usar aqui é outra. Mas se usar a mesma receita, o resultado vai ser o mesmo. Essas séries fazem a mesma coisa. Uma série tem uma fórmula, dá certo, a outra copia aquela receita ali para tentar ter o mesmo sucesso que a outra série teve. Vou te dar uns exemplos para você entender melhor. Eu, a patroa e as crianças, uma família afro-americana com marido, mulher e 3 filhos. Todo mundo odeia o Chris. Família afro-americana, marido, mulher e 3 filhos. Por mais que as épocas sejam diferentes, que o contexto social seja diferente, mas a fórmula é a mesma. Uma família que ama os filhos. Não sei por que o nome é Todo Mundo Odeia o Chris. O Chris é amado pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pelos amigos. Devia ser Todo Mundo Ama o Chris. Quem odeia o Chris é só o Will Smith, que também teve a sua série com uma fórmula muito parecida. Uma família afro-americana, marido, mulher e 3 filhos. Mas ele, como sobrinho, foi acolhido como um filho também. Então a fórmula mudou. E mais à frente eles tiveram também mais um filho pequeno. Mas com esse exemplo a gente já começa a entender que uma série pega a receita da outra para tentar fazer o mesmo sucesso. Mais antigamente a gente passa pela mesma coisa. Um senhor idoso adota um órfão ou uma órfã. Lembra da Punk, a levada da breca, do Arnold? A mesma fórmula. Séries infantis, os Changemans do início da década de 90, 5 jovens que se transformam para combater monstros. Aí no final da década de 90 surgiu os Power Rangers. Muito parecido, eu não sei nem qual a diferença. No Brasil acontece a mesma coisa. Na década de 60 veio a Família Trapo, um programa para televisão que era gravado em um teatro. O cenário era um apartamento. 30 anos depois surge Sai de Baixo. A mesma coisa. Programa para televisão, gravado em um teatro, o cenário é um apartamento. Depois veio até o Toma Lá da Cá, que eu acho que não deu muito certo não. Os Trapalhões. Didi, que era o mais palhaço de todos. O Dedé, um cara mais sério. O Mussum, um cara mais despojado. E o Zacarias, mais infantilizado. Quando acabou veio a turma do Didi. O próprio Didi. Marcelo Augusto, um cara mais sério como o Dedé. Jacaré do El Chan, um cara mais despojado como o Mussum. E Tatá, um cara mais infantilizado como o Zacarias. Eu acho que qualquer um seria capaz de perceber essas semelhanças. As fórmulas são repetidas e às vezes o mesmo sucesso é encontrado, às vezes não. Mas eu vou comparar aqui 2 séries muito diferentes. O Chaves e 2 Homens e Meio. Séries de épocas completamente diferentes, países diferentes, contextos sociais completamente diferentes. Mas os personagens são iguaizinhos. Se você conhece as 2 séries, você vai ficar impressionado com o que eu vou apresentar aqui. Agora, se você não conhece as 2, conhece só uma ou não conhece nenhuma, vale a pena ficar, porque você vai ficar muito interessado em conhecer. São séries sensacionais. Vou começar comparando o personagem principal de cada série. Quer dizer, o que todo mundo acha que é o principal, mas na verdade não é. Mas vamos lá, o Chaves. Quem é o Chaves? Aquele que faz tudo de errado. Tinha que ser o Chaves mesmo. Mas só que ele é de uma série que é primordialmente direcionada a crianças. Então o que ele faz de errado é acertar algo em alguém, deixar alguma coisa importante cair, comer um bolo que não era dele, comer um frango que não era dele, coisas do universo infantil. E na outra série é o Charlie. É uma série completamente direcionada a adultos, com piadas adultas, e tudo que o Charlie faz de errado é no contexto adulto. Normalmente as paqueras dele, as namoradas dele. Então, ele já namorou, já paquerou uma professora do sobrinho dele, a advogada do irmão dele, a assistente da advogada do irmão dele, a secretária do irmão dele, do consultório do irmão dele. Ele está sempre se envolvendo e paquerando as mulheres erradas, de forma que todo mundo sempre espera o pior dele, como todo mundo sempre espera o pior do Chaves. E todo mundo entende, o Chaves é o principal aqui, e o Charlie é o principal aqui, mas na verdade não são. O personagem principal, na verdade, é o Seu Madruga, porque é o que dá conexão entre os demais personagens. O Seu Madruga, ele é o pai da Chiquinha. O Seu Madruga é quem deve ao Senhor Barriga. O Seu Madruga é quem é cobiçado pela bruxa de 71. Ela é apaixonada por ele. A outra vizinha é a Dona Florinda, que tem um problema de relacionamento grave com ele. Assim como o Kiko, que é o filho dela também. Ele sempre belisca. Ele faz essa conexão entre todos os personagens. Igualmente, o Alan. O Alan é o pai do Jake, é o filho da Evelyn, é o ex-marido da Judith. Ele faz essa liga entre os personagens. Acaba sendo o personagem principal sem que ninguém perceba. Mas temos também uma personagem que é rabugenta. Não fala piada nenhuma, a gente nunca tá rindo dela. Ela sempre tá atuando e sempre rabugenta. Tá fácil de perceber para quem assiste as 2. A Dona Florinda no Chaves, assim como a Judith nos 2 Homens e Meio.
O filho dela se destaca pela burrice, por ser muito tapado. As pessoas fazem piada dele na frente dele e ele sequer consegue entender. Ele se destaca pelo QI baixo. Tô falando do Kiko, tô falando do Jake. Se destacam pela burrice. Temos também um personagem que tem a profissão mais admirável entre todos. E curiosamente ele é o grandão, e todo mundo zoa por causa da altura dele. No Chaves eu tô falando do Professor Girafales, ou Professor Linguiça. E no Dois Homens e Meio eu tô falando do Herb. O Herb é Dr. Herb, ele é médico. Então estamos falando da pessoa com a profissão mais admirada. E a pessoa que recebe bullying por causa da altura. É muita coincidência. Temos também uma personagem feminina, que é aquela que tem sempre a resposta na ponta da língua. Aquela pessoa sagaz, perspicaz. Ninguém passa ela para trás. Estou falando da Chiquinha, é claro. E estou falando da Berta. Elas têm o mesmo elemento de ser esperta. A essas horas eu já estou admirado com tanta coincidência. E se você assiste as duas séries, você também deve estar. Eu te pergunto então, quem é compatível à Bruxa do 71, a Dona Clotilde? Talvez você vai pensar, a Evelyn é mais velha dos Dois Homens e Meio. Mas não. A Bruxa do 71 aparece em cena, quase sempre motivada pela paixão que ela tem pelo vizinho. Nos Dois Homens e Meio também temos uma personagem que aparece sempre motivada pela paixão que tem pelo vizinho. A Rose. A Rose é a Bruxa de 71 dos Dois Homens e Meio. A Evelyn geralmente aparece em cena motivada pelo trabalho. Ela é uma corretora muito próspera e sempre fala, eu estava mostrando uma casa aqui perto e resolvi passar para ver como está meu neto, para ver como estão meus filhos. E no Chaves existe também uma pessoa próspera, uma pessoa que tem dinheiro e que sempre aparece em cena motivada pelo trabalho. Estamos falando do Senhor Barriga. Senhor Barriga e Evelyn são os iguais. Então esses são os personagens centrais das duas séries. Impressionante como são semelhantes, como o número de personagens é idêntico. E eu nunca vou saber se o autor de Dois Homens e Meio assistia Chaves e resolveu copiar a fórmula, ou se não passa de uma tremenda coincidência. Eu só sei que são duas séries que eu adoro, que eu cresci assistindo e continuo assistindo até hoje. Além de tanta semelhança entre os personagens, tem mais um ponto em comum. As duas séries exploram muito esse lado circense, de cair no chão, de cair da escada, de acertar alguma coisa na cabeça de alguém. O Chaves muito mais, porque é uma série direcionada a crianças. Ou seja, tudo que o Chaves jogar pro alto vai pegar na cabeça de alguém. Mas Dois Homens e Meio, para uma série que é feita para adulto, acontece demais de alguém tomar portada na cara, de alguém cair do deck, de alguém cair da escada, de alguém cair do telhado. Eu acho que depois desse vídeo a gente vai perceber ainda muito mais semelhanças.